Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Pertilli, Direito Penal e Processo Penal do Rico Domingues Concursos. Hoje, conversando com você que tem a intenção de fazer a prova para soldado da Polícia Militar aqui do estado de Santa Catarina. Um tema bastante recorrente nas provas, mesmo quando mudam as bancas, é o tema prova. Teoria geral da prova e as provas em espécie. Legal? Então vamos lá. Moçada, lembra comigo aqui, o que é processo penal? Processo penal, na verdade, é o ramo do direito penal que traz formalidades. Formalidades para quê? Para que se possa reconstruir dentro de um processo, dentro dos autos do processo, um determinado fato, para saber se esse fato se amolda ou não ao tipo penal que pode gerar a condenação do agente ativo desse fato. Ou seja, processo penal é um conjunto de formalidades que busca fazer um resgate histórico, busca resgatar um fato pretérito, narrá-lo num auto de processo para que o juiz, analisando aquele fato provado dentro dos autos do processo, pegue o fato provado e compare esse fato com os elementos que dizem respeito ao tipo penal lá do Código Penal. Vamos exemplificar? Então veja você, alguém pega uma arma de fogo, dá 3 tiros numa pessoa e acaba produzindo a sua morte. Veja, no processo penal vai se reconstruir esse fato com várias, entre aspas, verdades, com várias versões. Ao final de todo o processado, o juiz pegará o fato que restou reconstituído dentro da prova, do tema prova, vai pegar esse fato, então, processualmente reconstruído e vai fazer uma análise a partir dos elementos que descrevem o homicídio lá no Código Penal para dizer se o sujeito merece ou não ser penalmente reprovado. Legal? Portanto, bota na cabeça e não esquece. Processo penal é um conjunto de formalidades que tende a fazer um resgate. Pode ser criminoso. Agora, como as informações que vão fazer esse resgate histórico vão aportar no processo? Opa, essa pergunta tem a ver com o tema prova. Tudo aquilo que diz respeito a como o fato aconteceu ou a como ele não aconteceu, características do sujeito no dia dos fatos, características que dizem respeito a como o sujeito procedeu no dia dos fatos, sujeito ativo e também o passivo, isso tudo ganha o nome de prova. Bacana? Então, vamos lá. Não acabei de dizer que processo é um conjunto de formalidades que tende a fazer um resgate histórico de fatos? Legal. Então, vamos lá. A pergunta é, quais são as formalidades que devem ser respeitadas para que esses fatos sejam processualmente reconstruídos? Ou seja, eu posso chegar lá no juiz, no Ministério Público e dizer o que eu quiser da forma que for e aquilo tudo vai sendo posto num processado, num processinho e deu? Não. Há regras, há formas, há maneiras corretas de todas as versões, de todos os pontos de vista irem aportando no processo. Portanto, quando se estuda a teoria geral da prova, se estuda as regras básicas que dizem respeito a como essas informações sobre os fatos devem ir parar no processo. Deu para entender? Então vem cá. Eu costumo dizer nas minhas aulas que essas 3 ideias aqui ajudam a entender mais de 90% da teoria geral da prova, que é princípio da livre convicção motivada. Presta atenção, galera. O juiz, ele está pautado pelo princípio da livre convicção motivada. O que quer dizer? Que o juiz pode se convencer daquilo que ele puder fundamentar. Obviamente que quando eu digo fundamentar, eu estou trabalhando num contexto jurídico. Portanto, ele só pode julgar em um ou em outro sentido, desde que ele consiga dar fundamento jurídico à posição que ele está escolhendo. Costumo dizer também que o juiz não pode julgar conforme ele quer. Ele pode julgar conforme aquilo que ele consegue fundamentar. E fundamentar, de novo, é buscar bases, é buscar estruturas jurídicas para aquela escolha que ele fez. Legal? Então, de novo, o princípio é da livre convicção motivada. Professor, então, desde que o juiz possa fundamentar,
racionalmente, juridicamente, ele pode então escolher qualquer das versões probatórias do processo? Isso mesmo, tá bem? E olha que interessante, isso aqui afasta uma outra ideia, que é a ideia da livre convicção ou da livre íntima convicção. Ou seja, eu não posso me convencer daquilo que quero, porque sonhei, porque gosto mais de azul ou de rosa. Não, eu só posso fundamentar em cima daquilo que eu consigo explicar racionalmente, juridicamente. Portanto, não é uma íntima convicção, é uma livre convicção racional. Tranquilo? Cuidado, isso cai em prova. Mas também é preciso fazer aqui uma ressalva. O processo penal brasileiro, apesar de muitas críticas nesse sentido, mas é assim que funciona, também tem o convicção íntima ou da íntima convicção lá no processo do Tribunal do Júri. Você já deve ter visto isso em filme ou já deve ter visto isso até aqui no Brasil. Quem sabe algum de vocês já tenha presenciado um julgamento em plenária. O que significa? Que os jurados, os 7 jurados, quando julgam, dizendo sim ou não aos quesitos, condenando ou absolvendo os réus, eles não precisam fundamentar. Portanto, eles não precisam dizer por quê. Se não precisam dizer por quê, muito, aliás, ou quase tudo da ideia motivacional, estou dizendo muito ou quase tudo, porque, na verdade, tem um institutozinho lá dentro do processo penal que diz que quando o jurado decidir manifestamente contrário à prova dos autos, a sua decisão também não valerá. Mas, aquilo que está dentro da de decidir, simplesmente dizendo sim ou não, a sua motivação. Então, volta comigo. O princípio que é base para a teoria geral da prova é o da livre convicção racional. Então, livre convicção motivada, com argumentos jurídicos, racional. Mas, excepcionalmente, é o princípio da íntima convicção, como, por exemplo, acontece no Tribunal do Júri. Lá não se pergunta aos jurados por que ele está dizendo sim, por que ele está condenando ou por que ele está absolvendo. Princípio da livre convicção. Tranquilo? Uma outra questão que decorre disso aqui. Cuidado! Depois, a partir do artigo 158, a gente vê no Código de Processo que vem as provas em espécie. Ou seja, o Código de Processo traz um rol de meios probatórios, legal? De formas por meio das quais a gente consegue produzir prova no processo, ou seja, levar informações ao processo. Em juridiquês, né, eu costumo brincar com isso, a gente diz instruir o processo, legal? Essas provas fazem parte de um rol. Mas, em razão do princípio ser da livre convicção motivada, esse rol não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Claro, porque mesmo que aquele determinado meio probatório não esteja previsto na lei, o juiz poderá utilizá-lo, desde que aquele meio probatório não esteja contrário à prova no processo penal. Bacana? Legal? Vamos lá. Princípio agora do contraditório e da defesa. Moçada, aqui nós estamos falando de dois princípios que têm também uma perspectiva constitucional. O princípio do contraditório da ampla defesa significa que, a todo momento, as partes do processo têm que ter o direito de contradizer aquilo que lhes interessa. Aquilo que lhes interessa. Contraditório. Contraditório não é necessariamente falar no processo. Contraditório é a possibilidade de falar no processo sempre que eu me interessar sobre determinado ponto que é levantado e que me diga a respeito. Da mesma forma, a ampla defesa. Mas a ampla defesa, ela, na verdade, realiza na possibilidade de se utilizar todos os meios juridicamente admitidos. Legal? Alguns até vão dizer que a ampla defesa também se materializa na perspectiva da pessoa que tem a sua defesa técnica exercida de um advogado e também exerce a sua defesa pessoal. Gente, os réus exercem defesa pessoal no processo? Claro, no interrogatório, por exemplo, é o réu que se defende pessoalmente. Aliás, quando o réu acompanha na companhia do seu advogado, né, a audiência de instrução, ele fica trocando estratégias, conversando com o seu advogado para instruir seu advogado, inclusive, sobre os fatos ou sobre algumas características dos fatos. Portanto, alguns dizem que a ampla defesa seria a possibilidade da defesa técnica mais a defesa pessoal.
Legal? De toda sorte, eu quero que vocês gravem. Contraditório e ampla defesa são duas faces de uma mesma moeda. Contraditório, a possibilidade de falar sempre que algo me interessar no processo. Ampla defesa, a possibilidade que tenho de utilizar todos os mecanismos juridicamente previstos e também a possibilidade que tenho de exercer a minha defesa técnica por meio do meu advogado e a defesa pessoal, quando eu mesmo, o réu, estarei ali me defendendo perante o juiz. Bacana? Depois, insuficiência dos elementos informativos para a condenação, ressalvadas as cautelares não repetíveis. Então presta atenção, gente. Prova é tudo aquilo que é produzido na presença de um juiz mediante contraditório e ampla defesa. Isso significa que aqueles elementos informativos que são produzidos na fase do inquérito policial não podem ganhar o nome de prova, apesar de, eu sei, o próprio Código de Processo às vezes reportar-se aquilo que é produzido no inquérito como prova, mas não é um nome tecnicamente correto. Prova é aquilo que é produzido durante o processo mediante contraditório e ampla defesa. Bacana? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque essa terceira ideia que eu trago a vocês narra o seguinte: tudo aquilo que é produzido sem contraditório, sem ampla defesa, portanto fora do processo penal, não pode servir como única base para a condenação. Agora, aquilo que é produzido lá no inquérito policial, se encontrar guarida, se encontrar algo proporcional que lhe dê força no processo, opa, então eu posso utilizar. Não entendeu? Presta atenção. Galera, lá na fase policial, perante o delegado de polícia, o preso confessa ter praticado determinado crime. Bacana? Na fase judicial, no seu interrogatório, com contraditório e ampla defesa, o réu simplesmente nega os fatos. Ou seja, há uma confissão extraprocessual, legal? E há uma negativa dentro do processo. Opa, eu não posso utilizar a confissão feita apenas no interrogatório, porque depois ele voltou atrás, tá? Não posso, porque eu tenho que me basear em prova, não em elementos informativos descaracterizados de contraditório e ampla defesa. Mas, se eu tiver testemunhas, prova pericial, vídeo, fotos, que corroborem aquilo tudo que foi dito pelo réu lá na fase policial quando do seu interrogatório, eu poderei sim utilizar a sua confissão extraprocessual. Por quê? Porque o elemento informativo descaracterizado de contraditório e ampla defesa encontrou guarida, encontrou algo proporcional que lhe dê força na fase processual. E isso foi produzido com contraditório e ampla defesa. Essas testemunhas que foram ouvidas, esse vídeo, essas fotos, tiveram contraditório e ampla defesa e estão corroborando aquilo que foi dito pelo réu na fase policial. Embora só aquilo isoladamente eu não pudesse usar, agora poderei, porque há outros elementos, sim, probatórios, que estão dando uma sobrevida àqueles elementos antes só informativos. Deu para entender? Informação importante, tá? Então cuidado com isso. Agora, galera, presta atenção. Nem todo o elemento informativo produzido fora do processo tem a necessidade de ser reproduzido durante o próprio processo, tá bem? Exemplo clássico, né? Alguns elementos, como por exemplo, o exame de corpo de delito e etc. Mas não significa que esses elementos ficarão desprovidos de contraditório e ampla defesa. No momento da sua feitura, pode até ser que não tenham tido contraditório e ampla defesa, mas a hora que aportarem o processo, a defesa, a acusação, poderão falar sobre eles. Exemplo clássico, uma interceptação telefônica feita na fase do inquérito policial. Não há contraditório nem ampla defesa, mas quando ela aporta no processo e tudo vira processo, há um réu, há uma acusação formalizada, etc., aquilo estará à mesa e poderá ser discutido em contraditório e ampla defesa por qualquer das partes. Deu para entender? Tranquilo, gente? Então cuidado com isso. Agora, há algumas provas para dar o nome de lato sensu, que não precisam ser repetidas por naturezas meio óbvias, né? Exemplo, uma testemunha que eventualmente faleceu e não pode mais, obviamente, prestar seu depoimento na fase do processo. O juiz até mesmo pode tentar dar contraditório e ampla defesa lá na fase do inquérito policial a provas que ele tenha a grande perspectiva ou a ideia de que essas provas podem perecer. Então, veja, a vítima está no hospital, se leva advogado, se leva
indiciado, o Ministério Público se faz uma audiência tentando dar contraditório à ampla defesa, tá bem? Porque essa prova ela vai perecer, não vai ser possível reproduzi-la depois na fase judicial, tá bom? Então, a existência dos elementos informativos por si só, ressalvadas, né, as cautelares não repetíveis. Cautelares são todas aquelas provas que devem ser feitas com uma certa urgência porque elas estão ali acautelando, cuidando de uma situação específica. Como, por exemplo, uma prisão, como, por exemplo, uma quebra de sigilo telefônico, uma quebra de sigilo bancário e coisas dessa natureza. Tá bom? Dá uma olhada comigo em 3 artigos importantes aqui. O artigo 155 vai retratar muito do que eu acabei de falar. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Tá bem? Aqui, hein? Fala em antecipadas, que era o exemplo que eu dava para vocês da testemunha que está no hospital perto de falecer, tá? Que não estava aqui no vermelhinho. Somente quanto ao estado civil das pessoas, observadas as restrições estabelecidas na lei civil. O que isso quer dizer? Que o juiz pode se convencer daquilo que ele puder fundamentar. Mas, a respeito do estado civil das pessoas, o juiz deve respeitar a produção desses fatos históricos, da reconstituição dessas ideias, a partir daquilo que narra a prova civil. Deu para entender? Então, como é que se prova que alguém é casado? Certidão de casamento. Como é que se prova que alguém faleceu? Óbito. Portanto, há informações que só podem ser provadas por determinada forma prevista em lei. Que informações são essas? Aquelas que dizem respeito ao estado das pessoas. Aquilo que diz a lei civil. Bacaninha? Vamos avançar? 156. A prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultado o juiz de ofício. Cuidado, gente. Prova é o encargo das partes. As partes têm que produzir prova. Bacana? Aliás, parte é aquilo que impede e contra quem é pedido. Partes provam. O juiz julga. Essa é a regra. Tá bem? Isso caracteriza o que a gente chama de sistema acusatório. Mas no Brasil a gente tem crises inquisitivas desse sistema acusatório. Então, o artigo 156 narra a possibilidade do juiz, apesar dessa não ser a regra, produzir prova de ofício, quando ele mesmo produzirá a prova sem que as partes tenham pedido. Bacana? Onde isso está? Artigo 156, eu quero que você dê uma olhada nisso depois, que isso cai bastante em prova, tá bom? Então, se te perguntarem, apesar do processo penal brasileiro ser caracterizado como acusatório, onde é dado ao juiz apenas o poder de julgar os elementos trazidos pelas partes, portanto, quem produz elementos probatórios são as partes. Ainda assim, é possível que o juiz produza ele mesmo, sem as partes, elementos probatórios? É, excepcionalmente, mas é. Isso está no artigo 156. Legal? Depois 157 para a gente fechar. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas. E é muito comum cair em prova. O que é uma prova ilícita? Prova ilícita são aquelas obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Portanto, tudo aquilo que reconstitui um fato, mas que fere a Constituição ou a lei, é prova ilícita e é inadmissível. Exemplo clássico, eu não posso torturar alguém para obter dessa pessoa uma informação sobre determinado fato. Não posso. Isso é uma prova inadmissível porque ela fere a Constituição. Eu não posso escutar o sigilo telefônico de alguém sem que o juiz tenha quebrado esse sigilo, sem que o juiz tenha analisado os requisitos dessa cautelar. Por quê? É inconstitucional. E também a lei de interceptação telefônica não permite, portanto, essa prova é inadmissível. Ela deve ser desentranhada do processo para que não contamine quem está lendo o processo, porque ela viola a forma, ela viola a formalidade. Talvez alguns de vocês possam até estar pensando, puxa, mas que droga, o cara confessou. Talvez a confissão dele seja verdadeira, ele seja mesmo o autor do crime, ele confessou, foi torturado, mas confessou. E aí? Cuidado, moçada. Forma em processo penal é garantia processual. Né? Forma é garantia. Então, para garantir o Estado de Direito, o processo penal coloca esses requisitos mínimos e eles, então, têm que ser respeitados. Se não pode assim, é porque a democracia dentro do Congresso Nacional legislou e resolveu que não pode. Então não pode. Ponto e acabou. Bacana? Avança. São totalmente inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Opa, pode aparecer na tua prova. O chamado tema provas ilícitas por derivação, que é quando uma prova aparentemente é boa, mas você olha para ela com um pouquinho mais de cuidado e percebe que ela deriva de uma outra que é
ilícita. Vamos lá, alguém é torturado, fala o local, por exemplo, onde está determinada pessoa, vítima de um crime de sequestro, etc. Com base nessas informações, se consegue o mandado de busca, invade-se aquele lugar de forma aparentemente legal e salva-se determinada pessoa. Veja, a entrada no local é uma entrada que salvou a vítima, etc. Ponto. Não há discussão sobre isso. Mas processualmente falando, tem problemas? Tem, porque apesar de ter havido ali o mandado de busca e apreensão, esse mandado, que é lícito, esse mandado que é um requisito constitucional que autoriza a violação de domicílio, ele foi obtido derivado de uma prova ilícita. Portanto, há aí ilicitude por derivação. Os americanos chamam essa teoria de teoria dos frutos da árvore envenenada. Você olha ali para a macieira, a maçã é bonita, só que o que você não sabe é que a sua raiz está contaminada. Tranquilo? Então, cuidado, provas ilícitas por derivação. Agora, gente, presta atenção. Considera-se fonte independente, ou seja, uma fonte que pode quebrar a necessidade de você anular uma prova derivada, aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação da instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato o objeto da prova. Opa! Eventualmente, a conclusão sobre determinada prova ilícita pode ser salva. A conclusão. Por quê? Porque há outra fonte lícita dentro do processo que redunda naquela mesma. Deu para entender? Ou seja, há dois caminhos para se chegar a determinado local. Um deles é ilícito, então eu jogo fora. Opa, se não houver outro, então não há o que fazer. Mas se houver outro lícito dentro do processo, que redundar na mesma conclusão, então eu poderei sim aproveitar a conclusão objeto daquela prova. Deu para entender? E a gente chama então de uma fonte independente. Independente, obviamente, daquela outra fonte ilícita. Certo isso? Então tá bem. Uma questãozinha aqui de 2012, que é da FGV, a questão é um pouco antiga, mas ela é muito boa. Ela faz uma revisão legal sobre o que vimos aqui. Olha lá, a respeito da prova no processo penal, assinale. A prova objetiva demonstra a existência e inexistência de um determinado fato ou a veracidade, falsidade de uma determinada alegação. Todos os fatos em sede de processo penal devem ser provados. Não necessariamente. O próprio Código diz isso. Há fatos que são públicos e notórios e que, portanto, não precisam ser provados. Nem tudo precisa ser provado. Legal? Só precisa ser provado aquilo que tem e guarda uma relação direta ou talvez indireta com o objeto narrado lá na denúncia e que diga respeito ao fato típico. Esses precisam ser provados. Agora, que estamos, por exemplo, em 2019, que o presidente da República é A, B, C ou D, opa, esses fatos não precisam ser provados. Legal? Letra B. São consideradas provas ilícitas aquelas obtidas com violação do direito processual. Por outro lado, são consideradas provas ilegítimas as obtidas com violação das regras de direito material. Cuidado, aqui ele está querendo colocar você numa certa confusão. Havia no qual se dizia que prova ilícita é aquela que ofende a lei e a Constituição. E prova ilegítima seria aquela que até na sua Constituição é boa, mas ela é utilizada no momento processual inadequado. Bacana? Cuidado com isso. Aqui, na verdade, ele até está brincando com uma ideia que parte dessa perspectiva, mas que até já nem trata ela com tanta razão. Porque ele diz assim, são consideradas provas ilegítimas aquelas obtidas com violação do direito material. Não, não era nem isso. Nem se você considerasse a diferença entre prova ilícita e ilegítima nesse contexto que eu acabei de falar, você conseguiria salvar essa alternativa B. Letra C. As leis em geral e os costumes não precisam ser provados. Opa! Cuidado, moçada, tá bem? Há costumes, sim, que precisam ser provados, não há dúvida, tá bem? Os costumes podem até ser tidos como fontes do direito, né? Mas em determinados contextos, claro que eles precisam ser demonstrados. A lei processual pátria brasileira prevê expressamente a inadmissibilidade da prova ilícita por derivação. É verdade, perfilando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada. Olha só, verdade, acabamos de falar sobre isso, a teoria americana. Portanto, aqui o gabarito
ter questãozinha boa. Não é difícil, mas ela acaba fazendo uma revisão legal sobre tudo que vimos. Legal? Então presta atenção. Artigos 155, 156, 157 são artigos clássicos sobre teoria geral da prova e você tem que dar uma atenção a eles. Bacana? Faça muitas questões, pratique, se precisar da gente, eu estou por aqui. Um grande abraço, até a próxima.